Você já percebeu que a maioria das pessoas passa a vida inteira reclamando do mesmo problema e nunca consegue mudar? Pois é, talvez o motivo não seja falta de tempo, força de vontade ou sorte, mas algo muito mais profundo: hábitos mal construídos. Imagine se, em vez de ser refém da procrastinação, da preguiça ou das decisões impulsivas, você tivesse o controle total da sua rotina. Hoje, você vai descobrir como princípios estoicos milenares podem transformar seus hábitos e, de quebra, mudar o seu destino. E não se trata de motivação passageira ou fórmulas mágicas que funcionam por um dia e desaparecem no outro. Aqui você vai aprender a criar hábitos duradouros que resistem às tentações, à preguiça e até aos dias mais difíceis. Cada estratégia que você vai conhecer pode ser aplicada imediatamente na sua vida, seja nos estudos, na saúde ou no dinheiro. É como ter um manual secreto de disciplina que ninguém te contou antes, mas que realmente funciona. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários: qual hábito você mais quer transformar na sua vida? Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma técnica que vai mudar a forma como você encara a disciplina, hábitos e resultados. Porque acredite, o que você aprender hoje pode começar a transformar a sua vida ainda neste exato momento. O estoicismo, apesar de parecer algo distante dos dias atuais, é na verdade um dos caminhos mais práticos para transformar hábitos. Ele ensina que a vida não está sob o controle total de ninguém, mas a mente, sim, pode ser treinada para resistir, focar e perseverar. É como se fosse um manual antigo de autodomínio que, curiosamente, funciona melhor hoje do que nunca. E é justamente essa mentalidade que permite a criação de hábitos duradouros, que não se quebram diante das dificuldades. Muita gente ainda acredita que criar um hábito depende apenas de motivação, como se fosse aquela faísca que acende uma chama. Só que motivação é instável. Um dia está lá, outro já desapareceu. O que mantém uma chama acesa não é a faísca, mas o combustível. E esse combustível é a disciplina mental. Sem ela, qualquer tentativa se perde no meio do caminho, seja na academia, nos estudos ou até na vida financeira. E é aqui que entra a verdadeira força dos princípios estoicos. Eles mostram que construir hábitos inabaláveis não é questão de força bruta, mas de clareza, responsabilidade e consistência. Hoje você vai descobrir exatamente como aplicar esses princípios na sua rotina, de uma forma tão prática que será impossível não notar mudanças. E o primeiro deles começa com uma pergunta simples, mas transformadora. Você realmente sabe por que quer mudar esse hábito? Os 5 fundamentos estoicos para hábitos inabaláveis. Vou começar pelo primeiro fundamento: clareza de propósito. Sem clareza de propósito, qualquer hábito nasce frágil, como uma casa construída na areia. É comum alguém dizer: quero acordar cedo ou quero treinar todos os dias. Mas quando perguntado o motivo, não consegue responder com firmeza. O estoico entende que sem um porquê forte, não existe disciplina que dure. É como remar sem direção. Você até faz esforço, mas não chega a lugar nenhum. Imagine alguém que decide economizar dinheiro, mas não tem um objetivo definido. Em pouco tempo, gasta com qualquer coisa e volta à estaca zero. Agora, se essa mesma pessoa diz: quero economizar para conquistar minha independência e nunca mais depender de um chefe abusivo, o hábito se fortalece porque existe clareza emocional e prática. Esse propósito vira âncora nos dias difíceis. E aqui está a provocação. Você realmente sabe por que quer mudar esse hábito que tanto deseja? Sem essa resposta clara, todo o resto se perde. Nos próximos minutos, você vai ver como assumir o controle do que depende de você é o próximo passo para que essa clareza não seja apenas uma ideia, mas algo aplicado na prática. Segundo fundamento: controle do que depende de você. Um dos maiores erros de quem tenta criar um hábito é culpar tudo ao redor quando as coisas não saem como o planejado. Ah, eu não estudei porque estava barulhento em casa. Ou não treinei porque choveu.
O estoicismo nos ensina que só temos controle sobre nossas ações e escolhas, e nada além disso. O clima, as pessoas, o ambiente, tudo isso foge do alcance. Mas a disciplina de agir, mesmo diante das circunstâncias, está totalmente nas mãos de cada um. Pense em alguém que decide treinar todos os dias. Se chover, pode fazer flexões e abdominais em casa. Se estiver cansado, pode pelo menos alongar o corpo ou dar uma caminhada leve. O mesmo vale para os estudos. Se o celular distrai, basta deixá-lo em outro cômodo ou desligar as notificações. Esse é o ponto. Quando a pessoa para de terceirizar a responsabilidade, o hábito se fortalece porque não depende de desculpas. E essa mudança de mentalidade cria uma força interior quase inabalável. Quem aprende a controlar o que depende de si, começa a perceber que o progresso não está em grandes saltos, mas nas pequenas escolhas do dia a dia. É exatamente aí que entra o próximo fundamento: a disciplina diária, que transforma até os esforços mais simples em resultados extraordinários. Terceiro fundamento: disciplina diária. Muita gente acredita que criar um hábito é sobre intensidade. Começar treinando 2 horas por dia, estudar 8 horas seguidas, cortar todos os maus costumes de uma vez. Mas o estoicismo mostra que o segredo não está em explosões de esforço, e sim na constância. 10 minutos de leitura todos os dias valem mais do que ler 200 páginas de uma vez e depois nunca mais abrir um livro. É o famoso devagar e sempre que realmente molda o caráter. Imagine alguém que decide escrever um livro. Se esperar pela inspiração perfeita, talvez nunca comece. Agora, se escrever apenas meia página por dia, em um ano terá mais de 180 páginas concluídas. O mesmo vale para exercícios físicos. 10 minutos de caminhada diária trazem mais saúde a longo prazo do que idas esporádicas e intensas à academia. É a soma dos pequenos passos que constrói a grande jornada. E essa é uma das maiores lições dos estoicos. Consistência vence intensidade. O hábito se torna inabalável quando a pessoa age, ainda que pouco, todos os dias. Mas claro, manter essa disciplina significa enfrentar tentações e impulsos constantemente. E é justamente nesse ponto que entra o próximo fundamento, talvez o mais desafiador de todos: resistir às tentações que tentam sabotar sua evolução. Quarto fundamento: resistência às tentações. O grande inimigo dos hábitos não é a falta de tempo, mas sim as tentações diárias. Aquela vontade de assistir só mais um episódio, a notificação do celular que parece gritar seu nome, a sobremesa que aparece logo depois do almoço. Tudo isso parece inofensivo, mas somado se torna um motivo pelo qual muitos abandonam seus objetivos. Os estoicos entendiam que dominar os impulsos é dominar a si mesmo, e sem isso, nenhum hábito sobrevive. Um bom exemplo está no uso das redes sociais. Quantas vezes alguém abre só para conferir uma mensagem, e quando percebe, já perdeu 1 hora rolando o feed? Uma estratégia simples é criar barreiras. Deixar o celular em outra sala enquanto estuda, programar limites de uso no próprio aparelho, ou até substituir a tentação por algo mais útil, como ouvir um audiobook enquanto caminha. Pequenas práticas como essas blindam a mente contra armadilhas modernas. E aqui está o ponto: resistir às tentações não é viver sem prazeres, mas aprender a colocar cada coisa em seu devido lugar. Quando a mente aprende a dizer não a curto prazo, conquista resultados sólidos a longo prazo. Mas existe ainda um detalhe essencial para consolidar tudo isso: olhar para trás, refletir e ajustar a rota. É aí que entra o quinto fundamento, que fecha esse círculo de hábitos inabaláveis. Quinto fundamento: reflexão constante. Os estoicos tinham um hábito simples, mas poderoso. Todas as noites revisavam suas próprias ações. Eles se perguntavam o que haviam feito bem, onde tinham falhado e o que poderiam melhorar no dia seguinte. Essa prática transformava cada erro em aprendizado e cada acerto em combustível para continuar. Afinal,
De que adianta viver no automático se não paramos para analisar se estamos indo na direção certa? Imagine uma pessoa que deseja criar o hábito de estudar todos os dias. Se ela anotar, ao final da noite, quantos minutos realmente estudou, o que aprendeu e o que a atrapalhou, em pouco tempo terá clareza sobre seus padrões. Talvez descubra que sempre perde tempo nas redes sociais antes de começar, ou que rende mais quando estuda de manhã. Esse simples ato de reflexão é como ter um mapa atualizado do próprio progresso. E aqui está o detalhe que fecha o ciclo. Sem reflexão, até a disciplina mais rígida corre o risco de se tornar cega. É revisando e ajustando que os hábitos se fortalecem e se adaptam à vida real. Agora, para entender de verdade a força desses 5 fundamentos, nada melhor do que ver como eles funcionam, aplicados em áreas práticas do dia a dia: saúde, estudos e até nas finanças. Na saúde, por exemplo, os 5 fundamentos estoicos funcionam como engrenagens perfeitas. Clareza de propósito. Não é apenas quero emagrecer, mas sim quero ter energia para brincar com meus filhos sem me sentir cansado. Controle do que depende de você. Talvez não dê para escolher a genética, mas dá para escolher treinar 3 vezes por semana. Disciplina diária. 10 minutos de caminhada todos os dias já constroem consistência. Resistência às tentações, dizer não àquela sobremesa extra e reflexão constante. Revisar semanalmente o que funcionou ou não na dieta e nos treinos. Nos estudos, o processo é o mesmo. Em vez de apenas sonhar com passar em um concurso ou terminar uma faculdade, é preciso clareza. Saber o motivo pelo qual esse estudo importa. O controle entra quando a pessoa deixa de culpar o ambiente barulhento e cria sua própria rotina. Disciplina diária significa estudar, nem que sejam 20 minutos todos os dias. Resistência às tentações aparece quando decide desligar o celular. E a reflexão é parar para analisar se o método de estudo usado realmente traz resultados. Quando aplicados ao dinheiro, os fundamentos também fazem diferença. Clareza de propósito. Economizar não é só guardar moedas, mas construir liberdade financeira. Controle do que depende de você. Talvez a economia do país não esteja nas suas mãos, mas a decisão de gastar menos do que ganha está. Disciplina diária. Poupar um valor fixo todo mês. Resistência às tentações. Evitar compras por impulso. E reflexão constante. Revisar os gastos. Aprender sobre investimentos e ajustar o rumo sempre que necessário. Agora, o interessante é perceber como tudo isso se conecta diretamente ao destino que a pessoa está construindo. Os hábitos que uma pessoa cultiva todos os dias moldam, sem que perceba, todo o seu destino. Cada escolha, cada pequena ação é como um tijolo colocado na construção da própria vida. Os estoicos entendiam que controlar os hábitos é, na prática, controlar a própria existência. Se você domina suas rotinas, domina sua vida. Se não, torna-se escravo de desejos passageiros e impulsos que te desviam do que realmente importa. É interessante notar que o estoicismo não é teoria distante, mas prática diária. Não basta ler sobre disciplina, reflexão ou clareza de propósito. É preciso aplicar, testar, ajustar e repetir. Um simples ato como revisar o que foi feito no dia, treinar a mente contra distrações e manter pequenas consistências diárias cria efeitos exponenciais com o tempo. A mágica está na repetição, não em um grande feito isolado. E aqui vai o insight final, que conecta tudo o que falamos. Seus hábitos são os arquitetos do seu futuro. Cada escolha consciente fortalece o caráter e aproxima você da vida que deseja. Mas, claro, isso é só o começo de uma jornada maior. Se você entender e aplicar de verdade, verá que os 5 fundamentos estoicos não apenas transformam hábitos, mas redefinem seu destino. E essa transformação pode começar agora mesmo. Agora que você conhece os 5 fundamentos estoicos para criar hábitos inabaláveis, é hora de colocar tudo em prática. Pense, quais pequenas ações você pode começar a mudar hoje mesmo?
Talvez acordar 10 minutos mais cedo, estudar por 15 minutos ou simplesmente escrever o que fez certo e o que pode melhorar. Cada passo, por menor que pareça, é um tijolo na construção do seu destino. Pense bem, se você continuar deixando seus hábitos ao acaso, será refém das distrações e das decisões impulsivas. Mas se aplicar consistência, disciplina e reflexão, terá controle real sobre sua vida. Qual hábito você está disposto a assumir como inabalável a partir de hoje? Deixe nos comentários. Quero saber sua decisão. E não se esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo como o estoicismo pode transformar não apenas seus hábitos, mas toda a sua vida. Lembre-se, conhecimento sem ação é apenas teoria, e a mudança real começa no momento em que você aplica cada princípio.